dia, sou Jaqueline, trabalho com biomagnetismo medicinal, sou terapeuta holística também. E esse vídeo é uma conversa, né, com situações que a gente vive, sensações, sentimentos, emoções, muitas vezes. E é vamos dizer assim, um bate-papo, uma coisa bem informal. Muitas pessoas se sentem tão infelizes, né? Então esse tema é sobre isso. Chegam muitos clientes, muitas pessoas que eu conheço, que eu converso, às vezes na rua ou na instituição. E muitas vezes deixa transparecer, né, uma infelicidade. E às vezes é uma infelicidade tão potente que a pessoa fica doente, entra em depressão, né? E a autoestima fica lá embaixo, começa a não ver sentido no que ela está realizando, sentido na vida, nos projetos, na família. Mas por quê, né? Porque a gente se sente às vezes infeliz. Quando você tem picos, né, como você tem pico de alegria, né, de contentamento, de agradecimento, de coisas boas, a gente também tem picos de mal-estar, de pensamentos negativos, e muitas vezes de não nos sentir merecedores. E aí a gente se sente infeliz, como se a gente não fosse capaz de realizar algo ou alguma coisa que eu queria tanto realizar e simplesmente eu não fui por aquele caminho. Às vezes eu mudei de planos, ou os planos mudaram o meu rumo, né? Que a gente fala de influência de outros, de situações que muitas vezes a gente tem que realizar, né? Não tem como fugir daquilo. Às vezes você tem um objetivo de ser algo, ou criar algo, ou ter algo. E outras coisas externas vão entrando, vão nos influenciando, vão modificando. E simplesmente a gente sai do foco. Ou às vezes situações mesmo de prioridade, né? Como o sustento da casa, seu próprio sustento. Aí eu tenho vontade de ser um profissional tal, estudar isso, de dar continuidade, né? De ser profissional dentro dessa área que eu gosto. Eu sinto que eu tenho esse chamado, essa magia, esse dom, eu tenho esse talento. Muitas vezes a gente não consegue, né? Muitas pessoas trabalham em coisas que não tem nada a ver com elas, porque precisam, né, do ganho financeiro. E aí vão levando a vida, uma vida dispõe. Muitas vezes se sentem infelizes, se sentem incompletos, porque na realidade todo mundo deveria fazer o que veio fazer. Ou pelo menos o que sente que deveria fazer, ou um dom, um talento que está ali nítido, né? Mas por algum motivo as situações, né, acabam nos levando para outros caminhos. E como gerenciar tudo isso, né? A nossa infelicidade. E como estamos infelizes, e como tudo é frequência, levamos isso para tudo na nossa vida, todos os setores. Relacionamentos, parcerias, família, muitas vezes filhos,
vezes queremos colocar filhos naquela função que eu gostaria de ter feito e não fiz, ou o filho também vem com essa mesma energia e por confusões internas a gente acaba dizendo, não, que isso não tem nada a ver, isso não dá dinheiro, isso não dá futuro, isso não dá isso, não dá aquilo. E aí, em vez de uma pessoa ser infeliz, acabam, né, se atravessando dentro da nossa ancestralidade. Na realidade, a felicidade e a infelicidade é um estado, né? É como a gente vê a vida, como a gente vê nossos relacionamentos, nosso entendimento do que é ser feliz. E muitas vezes a gente também está focado em coisas que não faz sentido. Né? E a gente deixa passar outras oportunidades. Né? A gente foca tanto naquilo ali, eu queria fazer aquilo ali, eu não consegui. E eu fico aquele remoendo, né, uma vida inteira, né? A gente perde-se muito tempo, muitas vezes, em ficar focado em coisas que estão só sugando a nossa energia. Em vez de a gente direcionar para uma outra coisa, porque se muitas vezes aquilo ali não aconteceu, porque não era para acontecer, né? Não era o momento de acontecer. E se eu posso mais tarde tentar realizar aquilo ali, ótimo. Senão a gente tem que tentar conviver com a situação que a gente está vivendo no momento e buscando situações que a gente possa estar bem. Eu não trabalho agora no que eu gostaria, mas eu vou estudar, né? Eu vou focar no aprendizado, para que eu consiga ter pelo menos noção daquilo ali que eu gostaria, como aquilo ali funciona, para eu também ter certeza se realmente é daquilo ali. Né? Porque quando a gente está de fora de uma situação, tudo é lindo, maravilhoso. E quando a gente está dentro da situação, e aí tem os prós, né? Os contras, as coisas favoráveis e não favoráveis, né? E às vezes não é tão fácil como aparenta, né? Tem toda uma estrutura, tem todo um planejamento, tem toda uma construção, tem toda uma organização para aquilo ali dê certo. E porque às vezes a gente, né, ficar guardadinho ali, poxa, tô tão infeliz por causa disso. E eu transformo aquela energia em uma energia nova. Não deu, tudo bem. Como eu chego lá? Se eu quero muito aquilo, como que eu chego? Eu preciso fazer um curso tal. Mas tem que pagar tal. Então vou arrumar um jeito de fazer uma hora extra, ou fazer um trabalho paralelo, né? Onde que me dê o curso para eu poder fazer aquela formação e realizar. Na maioria dos casos as pessoas são infelizes e não têm coragem de realizar, não têm coragem de sair daquela situação, né? Estou infeliz no casamento, mas eu sou casada lá há 40 anos, 30 anos, 20 anos, 15 anos. E o que eu faço com isso, com esse tempo? O tempo não volta. Mas daqui para frente, o que eu quero viver? Eu quero continuar vivendo nessa infelicidade, eu quero continuar convivendo com pessoas que eu não quero mais, que não faz mais parte do meu contexto, não faz mais parte da minha ideologia de vida. Porque tudo na vida tem um desgaste natural, né? E muitas vezes a gente vai se adaptando. Se a gente vê que algo não dá mais para continuar, e por que ser infeliz se não dá mais para continuar? Ou no trabalho, ou no estudo, ou numa formação. Né? A gente fica perdendo muita energia, né, com coisas negativas, em vez da gente transformar aquilo em coisa positiva. Não aconteceu, não aconteceu, não foi, não foi. O que eu faço com isso?
ou eu transformo isso numa coisa boa, ou eu vou ser feliz o resto da vida e vou descontar em outras pessoas, muitas vezes que não tem nada a ver com a nossa caminhada, com o que a gente desistiu, o que a gente mudou de rota, né? Muitas vezes a gente está numa rota, né, já, ou aquele pensamento, eu vou fazer isso, está tudo planejadinho. E acontece outra coisa que entra no meio e a gente vê se perde o rumo, né? Ou sai da estrutura que estava tudo ali pronto. Acontecimentos que a gente não tem como impedir. Mas como eu faço, né, essa transformação, essa transmutação dessa energia? Buscando algo que me alegra, algo que me satisfaz. Eu não consegui realizar isso, mas eu vou procurar uma outra coisa que tenha a ver comigo também, que esteja dentro da minha possibilidade. Que é mais difícil as pessoas saírem daquele estado do que entrar num estado de alegria, de felicidade, de construção, de expansão, de melhora, de arrumar recursos, né, de batalhar porque elas querem realmente, para correr atrás, né, de mudanças, ou conversar com alguém que já esteve lá, né, ou pesquisar, né. Aquele ali veio de baixo, mas ele chegou em tal lugar assim, assim, eu vou ver como ele fez, né, qual foi o processo dele, o que dentro dele, dentro desse contexto, possa agregar na minha condição hoje, que eu possa andar, que eu possa dar uma caminhada, que eu possa subir um degrau a mais, né? Me fortalecer de conhecimento. E o autoconhecimento nos ajuda a libertar muita coisa, né? Muita crendice, muita crença limitante, né? Muita frustração, muitas coisas que a gente desconhece e acha que conhece. Ser feliz e ser infeliz é uma escolha nossa, sempre foi, sempre vai ser. Como a gente está bem fisicamente e não estar bem fisicamente. Às vezes a gente ouve pessoas falando, nossa, eu sou diabética, mas não consigo deixar de comer isso, aquilo. Mas por que não consegue? Por que aquilo ali tem mais força, mais energia do que ela tem energia para tirar aquelas coisas? Porque se ela tem consciência que aquilo faz mal, que aquilo ali não tem função positiva na vida dela, está destruindo todo o organismo dela, que ela já sabe que aquilo ali não faz bem, por que a gente insiste? Por que a gente insiste em ser infeliz? Por que a gente insiste em ter pessoas na nossa volta que simplesmente destrói a nossa energia, né? Suga, né? No ponto de a gente até se sentir mal. Né, situações de parceria, seja casamento, seja união, seja parceria de trabalho, seja parceria de amizade, seja família, né, seja filhos, né, porque os filhos também trazem, às vezes, dificuldades dentro do relacionamento. Por que a gente insiste? Por que a gente fica infeliz muitas vezes por causa do outro? Por que a gente fica infeliz porque, eu ponho a culpa lá no meu pai, na minha mãe, que muitas vezes nem estão mais aqui, é transcender, eles não fizeram isso, não fizeram aquilo, tudo bem, não fizeram, muitas vezes porque eles não tiveram conhecimento, não estavam preparados, né, não tinham condições, e agora é a nossa vez de fortalecer tudo aquilo que a gente já conhece, todo esse nosso autoconhecimento, e se a gente não tem, a gente tem que procurar, tem que se fortalecer, e tem que sair da inércia, né? A infelicidade é um estado, como a felicidade é um estado. Eu estou me sentindo feliz. Eu não sou feliz 24 horas no dia. Eu tenho momentos de pico, né? Eu tenho com meus próprios conflitos com outros. Cada um pensa de um jeito. A gente vai fazer um projeto e depende da opinião do outro. Vivo na sociedade que eu dependo de leis, né? De regras, que às vezes eu acho que aquilo não é certo, mas é aquilo ali que tem para se viver, até se mudar a regra, até se mudar a lei. Então é uma série de coisas que a gente tem que entender que não é só o que a gente quer, é todo um contexto. O que eu faço com isso tudo? E por que eu tenho que ficar infeliz o tempo todo?
Tem pessoas que a gente encontra, a gente vê nitidamente que passaram a vida inteira infelizes, fazendo coisas que não queria, vivendo situações que não queria e reclamando da mesma coisa. Que é o pior é esse, né? É você reclamar, 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 e quando não reclama, fica aquela voz lá dentro da sua mente. Por que você está aqui? Por que você está fazendo isso? E isso e aquilo, né? E fica, né, preenchendo a mente com perguntas e respostas, né? Pergunta e responde lá dentro da mente. E não toma um plano de ação. Você só se liberta de algo, de alguma coisa, se tomar plano de ação. Aí eu não estou bem nesse relacionamento. Não está mais me dando a alegria, né, do encontro, de conviver, de conversar, de estar. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que resolver isso. Porque ninguém veio para ser infeliz, nós viemos para ser felizes. Dentro de cada contexto, cada tipo de vida, cada ciclo que a gente tem, né? Mas a gente tem que ter a felicidade também, não viver o tempo todo na lamúria, reclamando, xingando, né, falando palavras negativas, isso só atrapalha mais ainda. Então, o resumo depende tudo de nós, gente. Não tem mágica, não tem magia, não tem, sabe, o criador que eu chamo, né, que é aquele que cria e constrói e destrói quantas vezes for necessário, já nos deu todas as possibilidades, todas as fontes, né, para que a gente faça o nosso trabalho. E ser infeliz, ser uma pessoa angustiada, uma pessoa, sabe, com mágoa, com raiva, né, com sentimentos negativos, só adoece o nosso próprio corpo. Sem em relação a outra pessoa, a pessoa vai continuar vivendo a vida dela e às vezes nem sabe que está te fazendo infeliz. Porque muitas vezes você não conversou sobre o assunto, né, ficou lá caladinho, né, não, vamos deixar quieto, porque não vai ter discussão, não sei o quê. Mas faz parte, né? A gente precisa dissolver as coisas para que as coisas não nos atinjam de uma forma física, né? A gente vê tantos estudos aí, né, que coisas acontecem com o nosso corpo, doenças, devido a esse lado emocional que a gente carrega por muito tempo. De infelicidade, de raiva, de ódio, de mágoa, de não perdoar o outro, não perdoar a si, né? Não mudar aquele estado. Né? Se o estado não está positivo, eu tenho que tentar mudar aquele estado. Se é com outra pessoa, se partiu de mim, eu tenho que chegar lá e falando, vamos resolver isso. É botar um ponto final nisso. Vamos conversar e tudo bem. Dá para seguir? Dá. Não dá? Vamos cada um conseguir administrar essa situação. E viver a nossa vida. A vida foi feita para ser vivida e não carregada igual um saco de pedra, né, onde a gente só põe dificuldades. Estou infeliz nisso aqui, mas já vou ficar aqui mesmo porque... vou mexer para quê? Porque eu tenho idade, porque eu sou novo, porque eu sou velho, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. E muitas vezes a gente acaba dando desculpa para não sair do contexto, porque mudar dá trabalho. Você se refazer, né, novamente dá trabalho, mudança dá trabalho, né? Construir coisas dá trabalho, mas é o nosso processo de ação, nosso processo de crescimento, de expansão, não só físico, mas intelectual e espiritual também. A gente veio aqui para isso, veio para caminhar, né? Cada passo de uma vez, né? Olhando o contexto da nossa vida. O que me faz feliz é sentar numa grama lá e ficar 15 minutos meditando, contemplando os pássaros, as borboletas, né, as flores, sentar lá numa pedra, olhar o mar, fazer uma caminhada,
correr. Sempre tem algo que nos dá prazer. Ler um livro. Eu quero uma horazinha só comigo. Vou sentar em algum lugar e vou levar aquele livro lá que eu tô querendo ler. Vou ficar lá, levar uma cadeirinha de praia, vou sentar lá em uma praça e vou ficar ali lendo e esqueço do que está em volta. O eu com o eu. Porque muitas vezes a gente deixa o externo, né, as coisas externas, tomarem conta da nossa vida, da nossa situação, da nossa, sabe, do nosso existir de uma forma tão, assim, densa, que a gente pensa que a gente não tem saída. Sempre tem uma saída. Viver o hoje, né? Hoje, o que mais se fala é isso, é viver o hoje. O que eu posso fazer hoje para melhorar a minha vida. Se eu sei que aquela comida me faz mal, eu vou deixar de comer. Se aquele açúcar não está fazendo bem para o meu sangue, vou passar a não tomar açúcar. Se fazer exercício, correr, isso e aquilo faz bem para mim, eu vou começar em pequenos passos. Eu vou dar uma caminhadinha, até meu corpo se acostumar, daqui a pouco eu vou dar uma corridinha de 15 minutos, marca ali no cronômetro, aí paro, vou caminhando, aí depois mais um pico mais de 15. Para tudo tem jeito, a gente veio com todas as ferramentas. E eu vejo tanta gente reclamando o tempo todo de tudo, sabe? Pessoas tão infelizes, né? No casamento, que aconteceu isso, é com o filho, com aquilo, é com o cachorro, é o cachorro do vizinho. É o cachorro do vizinho, é o vizinho que desce a escada falando alto, 6 horas da manhã, parece só que se existe ele, né? No condomínio, ou numa vila, né? Cadê eu moro em vila? Aí, às vezes vocês vão escutar um som aí atrás, é um vizinho meu que ele é muito grande e ele não tem, o espaço dele, ele amplia. Ele é muito grandão, então ele amplia, a voz dele é grossa, ele fala alto, né? Então, mas eu não posso deixar esse externo me influenciar. Eu não vou deixar de fazer meu vídeo, não vou deixar de fazer meus trabalhos, né? Porque eu tenho um vizinho que ele não tem a consciência que ele não vive sozinho no planeta. Eu adoro ele, é uma pessoa incrível. Mas ninguém é perfeito. E situações que a gente faz, às vezes acha tão normal, que enquanto ninguém solicita que a gente chama a nossa atenção para aquilo, a gente continua fazendo, e fazendo, e fazendo, e fazendo. Eu vim fazendo tanto tempo, ninguém reclamou, ninguém falou nada, e eu sigo fazendo. Mas o quanto esse fazer está me prejudicando, e não só o outro, né? E aí eu fico infeliz porque eu estou me prejudicando. Poxa, toda vez que eu faço isso, acontece isso. E aí está na hora da gente pensar, refazer, né, os pensamentos, os planos, o contexto de vida. E soltar, né? Respirar. A grande maioria dos meus vídeos vocês vão ver isso, respirar. Quando a gente coloca o nosso oxigênio para dentro, Deus é esse Criador tão perfeito que Ele deu tudo pra gente. A gente coloca o oxigênio para dentro, conta e segura um pouquinho. Aquilo ali, Ele faz um movimento dentro da gente que nos traz leveza, clareza no pensamento, clareza na ação, no que a gente vai falar. Aquela pausa antes de falar um sim ou um não. Porque eu estou infeliz, então vou respirar e vou me concentrar naquilo ali. Quando eu soltar o ar, alguma percepção vai me dar. Eu estou infeliz porque eu estou fazendo isso assim há muito tempo, então vou começar a identificar o que me faz estar infeliz, porque eu não sou infeliz o tempo todo. Não deveria. Também não deveria. Nós temos um momento de tristeza, de alegria, de felicidade e infelicidade.
porque às vezes alguma coisa não deu certo. Mas isso faz parte do nosso aprendizado. Só não podemos pegar isso tudo e colocar para dentro, sabe? E tudo que a gente coloca para dentro, ou nos alimenta, ou faz ao contrário. Se eu estou comendo coisas saudáveis, meu corpo vai ser um corpo saudável, né? Se eu não estou ingerindo coisas que danificam todo o meu sistema, eu vou ter uma vida melhor. Então, o que está danificando ou, né, colocando obstáculo para que eu seja feliz? Qual é o sentimento que está agregado a isso? E a gente tem todas as ferramentas para mudar, começando por nós mesmos. Ou esquecer. Eu só fico pensando em felicidade, só me sinto... Vou começar a listar, vou pegar um caderninho, vou botar lá. Tudo que me deixa infeliz. Tá. Agora do lado eu vou botar tudo que me faz feliz. E aí começa a listar. Quando eu acordo, eu vejo minha filha, meu bebezinho, rindo, brincando. Meu cachorro, quando eu chego, ele faz uma festa danada, né? Pula em mim, brinca, quer brincadeira. Meu gato que sente a minha energia lá de longe e já fica na porta miando, né? E quer pular no meu colo, quer fazer gracinha, né? A minha esposa, quando eu chego, minha esposa chegou primeiro, preparou uma janta, um lanche, que me deixa feliz. No domingo eu que vou cozinhar, vou dar uma folga para quem cozinha, vou ajudar minha esposa na louça, para ter um tempo para nós dois ali, a gente tá conversando, né? Às vezes é uma coisa tão simples, né? Minha companheira gosta de caminhar, eu vou passar a caminhar. Posso ir caminhar com você hoje? Pode, vamos. E ali você tira um tempinho para vocês conversarem, ou se você não tem ninguém no momento, né? Aí eu vou começar a sair mais de manhã, pegar mais sol para me dar mais ânimo. No final de semana eu vou para algum lugar que tenha um jardim, e começar a perceber o que está em volta, né? Que às vezes a gente deixa de perceber as coisas que estão em volta. E ali tem tanta coisa boa, né? Tem aquela praça que tem um aparelho, né? Que você pode ir lá fazer uma ginástica grátis, você não está pagando nada. Vai lá, faz um exercíciozinho, né? Se você não tem nenhum problema, ou pede uma orientação a seu médico, fala, na perto da minha praça tem uns aparelhos, sabe o que eu posso fazer? Pode, de repente até ele ajuda nesse processo. É buscar soluções. Buscar soluções, não ficar parado, não ficar guardando coisas, porque nós não somos gavetas, sabe? Dissolver, se tem que conversar, sentar e conversar, né? Se eu tenho que mudar hábitos, eu vou mudar devagarinho, sem pressa. Você passou 40 anos, 50 anos, 30 anos fazendo a mesma coisa, você não vai mudar de uma hora para outra, né? São pequenos passos. Às vezes a pessoa quer a cura instantânea, né? Eu vou tomar esse remédio e vou ficar curado. Não, tem todo um processo no seu organismo, né? Para que aquilo aconteça. Você vai para uma terapia, você não vai entrar na terapia de manhã e de tarde você sair totalmente renovado. É todo um processo, né? A gente tem que ter aquele processo para que a coisa aconteça. E as mudanças é um processo, mas a gente tem que tomar a iniciativa. Detectar aquilo que está fazendo mal e colocar a coisa que está fazendo mal, bem. É só fazer uma troca, né? Beber mais água. Quando a gente bebe mais água, a gente limpa todo o organismo, né? A nossa mente fica mais leve, mais sentada, todo o nosso organismo funciona muito melhor. Tem gente que não bebe água, bebe suco, bebe qualquer outra coisa. E a água que é a fonte da vida, né? A pessoa, não gosta de água. Como assim não gosta de água? Seu corpo é água, se você não botar água, vai ressecar. É igual
igual a plantinha, né? Tem o tempo certo de botar água ali. Se você não coloca água, por mais bonito que ela chegou nessa casa, uma hora ela vai ficar murcha e vai morrer, né? Não, você vai começar a ver que vai começar a dar amarelado, vai dar fungo, vai dar isso, vai aquilo, daqui a pouco não existe mais. E assim nós somos. Hoje eu acordei com esse pensamento porque eu trabalho com pessoas, né? E eu vejo que tem muita gente depressiva, muita gente com baixa estima, sabe? Com pensamentos repetitivos. E isso tudo está ancorando no corpo. E as pessoas estão ficando doentes, né? Situações emocionais. E aí eu resolvi fazer esse vídeo para despertar alguém que vai ver como vai a sua emoção, como você está trabalhando a sua emoção. Porque a nossa vida é preciosa. O nosso aparelho, que é o nosso corpo, ele é divino. Ele é perfeito. Mas muitas vezes a nossa conduta, nossos pensamentos, nossas ações estragam o nosso aparelho. E aí surge aí uma gama de pessoas com o mesmo problema. É incrível. E, pelo menos para mim, que sou terapeuta, isso me preocupa. Então, colocar um vídeo falando dessas coisas negativas e que a gente pode e deve mudar, né? Ou pelo menos deveria tentar mudar alguma coisa, só nos fortalece, só nos traz vida, só nos traz mais tempo para viver uma vida linda. Não importa a idade não existe. Nós temos um tempo terreno e daqui a pouco não estamos mais aqui, né? Esquecer um pouco desses números e viver. Eu agradeço a todos que estão vendo. Eu peço like, inscreva, comente, compartilhe. Vou fazer igual meus colegas aí do YouTube. Né? Dê o like, se inscreva, comente e compartilhe. Se você sabe que tem um amigo, alguém que está passando por uma situação aí de algum vídeo que você viu meu, olha, eu escutei isso aqui, eu achei que pode te ajudar. E a pessoa vai ouvir se quiser, né? Não é obrigada, né? Muito menos a gente teve aquele momento de doação, né? Que tudo que a gente dá, a gente recebe. E podemos salvar vidas às vezes, com uma frase, com uma palavra. Tá bom? Agradeço a todos, muito obrigada. Deus abençoe a cada um que viu esse vídeo. Vamos fazer um comentário construtivo, né? Não vamos deixar nossa infelicidade, nossas mágoas, nossas raivas, nossas indiferenças, né? Nossas diferenças, colocar em comentários aí que eu vejo, né? Às vezes com nossos colegas, né? No YouTube, que não agrega em nada. Todos nós, a grande maioria, está fazendo aqui um vídeo voluntário para ajudar pessoas. E quem não quer ser ajudado, tudo bem. É só não assistir, né? Mas não distribuir coisas negativas, vamos distribuir coisas boas, né? Críticas que realmente ajudem que o canal fique melhor, né? Que temas, eu gostaria que você trouxesse um tema tal. Um prazer. Você está ajudando outros, está ajudando a si e está ajudando outros. Muito obrigado, gratidão mais uma vez. Meu nome é Jaqueline e vamos ficar todos com Deus no nosso coração. Ou o Criador, como eu digo. Um abraço. Até logo.